Espírito Santo, que Ele traduza essa palavra no seu coração, que Ele possa falar com você, que aquilo que você veio buscar, você receba. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos tanto, tanto. Somos tão gratos pela sua misericórdia, sua graça, o seu favor que está sobre as nossas vidas. Muito, muito obrigado. Obrigado por esta manhã, por esse culto tão maravilhoso. Obrigado pela tua presença. Porque sem a tua presença, Senhor, seremos somente um grupo de religiosos, mas com o Senhor, Espírito Santo. É o teu corpo, é a tua igreja viva. Por isso nós precisamos que o Senhor fale conosco. Que essa palavra ela seja revelada, que ela seja personalizada a cada um de nós. Por isso nós dedicamos aqui os nossos ouvidos físicos, nós dedicamos aqui o nosso coração ao Senhor. Por isso eu repreendo toda ave de rapina, todo o espírito enviado para saquear essa palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos, o Espírito Santo tem liberdade, e os anjos do Senhor, para falar conosco, para nos tocar, para nos transformar. Queremos até nos antecipar, Senhor, te dar honra e glória pelo resultado dessa palavra em nossas vidas. Muito obrigado, que esta unção profética, Senhor, que já começou este culto dessa forma, continue, Senhor, liberando sobre nós aquilo que é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não sei se você tem essa sensação, mas conforme o ano vai finalizando, nós vamos fazendo aí uma avaliação daquilo que passou. Quantos que tiveram uma intervenção de Deus nesse ano de 2018? Sabemos que o ano de 2018 foi um ano assim de muitos desafios em todas as áreas. Na verdade, há alguns anos no Brasil, temos vivido um tempo assim de desafios grandes em muitas áreas, área ideológica, área financeira, área moral, em tantas áreas. Mas eu creio que Deus em 2018, Ele teve intervenções, Ele efetuou intervenções na sua vida, assim como na minha vida também. E por causa das intervenções de Deus, nós estamos aqui hoje. Então é um grande privilégio nós podermos congregar. A palavra de Deus diz, né, não deixeis de congregar. Então é um grande privilégio para nós, os brasileiros, os cristãos, poder ter este lugar, esse ambiente onde nós podemos nos reunir como igreja. Isso é uma grande intervenção de Deus na nossa nação. Tivemos esse tempo das eleições, também que nós vimos a mão de Deus agindo, foi tão extraordinário. Mas eu creio que Deus, Ele quer continuar atuando em intervenções na minha vida e na sua vida, amém? Eu quero aqui falar de 3 tipos de intervenções que Deus atua na vida das pessoas. Deus está falando comigo já há algum tempo essa palavra, inclusive nem ministrei ainda em Carapicuíba essa palavra, então ela está fresquinha, tá? Saiu do forno agora, nem o tema assim dedicado não tem, eu estou chamando de intervenções de Deus. Intervenções de Deus. Deus, Ele pode intervir na minha vida e na sua vida em três momentos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Tempos de crise é tempo onde Deus pode agir, onde Deus pode intervir, pode fazer milagres, pode realizar coisas extraordinárias. Porque nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós podemos desfrutar de muitas intervenções. E eu separei aqui 3 histórias de intervenções de Deus em algumas áreas. A primeira é a área de crise, em tempos de crise. Porque desde que o mundo é mundo, passa-se por crise. Crise vem, crise vai embora. Uma hora nós estamos, tudo bem, outra hora estamos nos desafios. E isto é normal. Mas o que é mais interessante ainda é quando Deus começa a intervir. Então a primeira história que eu quero falar com você é a história do profeta Elias. Um profeta, ele representa Deus na terra. Então no Velho Testamento principalmente, um profeta era a boca de Deus falando com o povo. Diferente do sacerdote que representava o povo diante de Deus. Então o profeta Elias, um homem tão extraordinário, fez coisas magníficas em nome do Senhor.
ele falou ao rei Acabe, um rei que tinha se desviado, ele adorava outros deuses, levou a nação de Israel a pecar de forma tão terrível. Então o Senhor liberou uma palavra profética através de Elias, dizendo que não choveria sobre a nação de Israel, até que a palavra de Deus voltasse a ser declarada, liberando chuva novamente. E ele liberou então essa palavra profética sobre o rei Acabe, sobre a nação. E o Senhor então pediu para Elias, disse para Elias: Elias, sai daqui, vá para um lugar, vá para um riacho, lá eu vou te alimentar. E o Senhor alimentou com água. O Senhor enviou os corvos para levar pão e carne. Imagina você estar lá num lugar, na floresta, num deserto, e vem um passarinho e libera lá uma peça de picanha maturada. Você, né? Meu Deus, aleluia. Um pão da Viçosa. Já pensou? Queridos, o Senhor enviou os pássaros para suprir as necessidades de Elias. Deus podia continuar fazendo intervenções na vida de Elias? Claro que sim. Mas aquele riacho onde ele estava bebendo, a água, ele secou devido à seca, não tinha mais água. Então Deus disse: sai agora, imediatamente, Elias. E é a partir daqui que eu quero falar com você, dessa intervenção de Deus. Algum tempo depois, em 1 Reis, nós teremos no telão também, 1 Reis 17, 8, a partir do 7, na verdade. Algum tempo depois, o riacho secou, e por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Diga, por favor, não tenha medo. Pode ser melhor, não tenha medo. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disser. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Não é uma história extraordinária? É algo muito fantástico. Que intervenção de Deus. Deus tira Elias daquele riacho, diz: vai imediatamente. Será que Deus queria somente suprir a necessidade física, biológica de Elias, manter o profeta vivo? Claro que não. Da mesma forma que Deus estava abastecendo Elias com carne, com pão, Ele podia fazer brotar ali um olho d'água, uma nascente nova, naquele lugar que Elias estava. Mas Deus usou então uma situação para poder abençoar aquela viúva. Aquela viúva, eu estou chamando a viúva da crise. Havia uma crise onde não havia água, onde não há água. Há uma crise, não adianta ter dinheiro sem água. Onde não há água, não há vida. Então Elias foi enviado para aquele lugar. Talvez quando ele ouviu a Deus, dizendo: vá, porque tem uma viúva que vai te suprir, vai te dar comida. Talvez ele pensou: uma viúva muito rica. Ela tem talvez tanques de água armazenando. E eu vou passar lá, olha, um tempo, olha, num castelo, num lugar, numa casa muito boa. Mas chegou naquele lugar, o que ele viu era fome. Aquela mulher estava catando os gravetos. E ela declarou com a sua boca: é minha última refeição. Eu não tenho mais o que fazer. Talvez ela tinha orado já.
Talvez já tinha pedido a Deus, Senhor, faz alguma coisa. Mas aberto mão, talvez já dizendo, olha, eu vou morrer, provavelmente o filho era pequeno. Eu vou morrer, eu e meu filho, então a última refeição eu vou fazer, nós vamos comer, não tem mais jeito. Talvez você já declarou na sua vida, em alguma área, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Talvez está passando por crises em alguma área da sua vida, dizendo, olha, a água secou, não tem mais vida, olha, não vou conseguir romper mais nesta área. Eu quero dizer para você que Deus faz intervenções em tempo de crise. Eu declaro sobre a tua vida. Mas a declaração de Deus através de Elias para ela foi, não tenha medo. Essa declaração, não tenha medo, estava preparando o coração dela para um pedido de Elias. Se você, assim como eu, viajar na palavra, você talvez fique indignado com o profeta Elias. Não é possível, a mulher acabou de declarar, eu só tenho comida para uma refeição. Sou eu, meu filho, eu sou viúva. Ele preparou, não tenha medo, e disse, faça primeiro para mim, depois faça para você. Deus nos ensina, queridos, a palavra de Deus é inspirada para nos ensinar em cada detalhe, em cada história. Muitas vezes nós declaramos que nós não temos nada para o Senhor. Senhor, eu não tenho nada, olha o que eu tenho. O Senhor às vezes nos pede o tempo, fala, olha, eu quero que você dedique mais tempo na minha obra. Você diz, eu não tenho tempo. Aí o Senhor diz, o que você tem? Me dá o que você tem primeiro para mim. Lembra que o profeta, ele representa Deus na terra. O Senhor pede, dê primeiro para mim. Dê primeiro para mim. O que você tem? Eu não tenho dinheiro, eu não posso abençoar o reino de Deus da forma que eu gostaria. O Senhor pergunta, o que você tem? Dê o primeiro para mim. E o milagre entrou na casa dessa mulher, que já estava com os dias contados. Ela foi abastecida de comida, ela, o seu filho, a sua família, mais o profeta. E mais do que isso, quando uma pessoa confia em Deus, o milagre não para ali naquele momento, porque o filho desta viúva morreu. E glória a Deus que o profeta estava morando na casa daquela mulher, porque o filho dela foi ressuscitado pelo profeta, porque ela escolheu Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Está em tempo de crise, muitas pessoas dizem, agora eu não posso mais servir a Deus, olha isso, olha aquilo, olha a circunstância que está me cercando, e pelo contrário, é o melhor momento para experimentarmos intervenções de Deus em tempos de crise. Não feche a porta para aquilo que Deus está te pedindo, porque o Senhor quer fazer o milagre da multiplicação dentro da sua casa, e o milagre da ressurreição dentro da sua casa. E por favor, diga amém. Esta é a primeira intervenção em tempos de crise. Diga então, intervenção de Deus em tempos de crise. Então crise vem, crise vai. Não quer dizer que hoje nós estamos bem, que nós não teremos tempos difíceis. Mas precisamos então ter o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. O segundo tipo de intervenção de Deus na vida de um cristão, na vida de um crente, é a intervenção de Deus em situações inesperadas. Aquilo que você não espera. De repente está tudo bem, de um dia para a noite, e a casa cai, vira o jogo, alguma coisa acontece de forma inesperada, extraordinária, e você diz, e agora, o que eu faço? Muitas vezes, quando acontece isso, nos paralisa, nós ficamos sem chão. E este é o momento também de intervenção de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, do 1 ao 7, agora já o sucessor de Elias, agora Eliseu, também o profeta representando Deus na terra, diante dos homens. Aqui é uma história também, onde o profeta Eliseu estava envolvido. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. O teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Como posso ajudá-la?
Dá uma pausa aqui. Era um tempo na vida desta mulher, desta família, inesperado. A morte, ela vem, e muitas vezes, de forma inesperada. Para morrer, basta estar vivo. E esta mulher chega diante de Eliseu e diz: Eliseu, a casa caiu. O teu servo, nota-se que ela não falou, o meu marido primeiro. Falou, o teu servo. Eu acredito que esse homem, esse discípulo dos profetas, era um homem muito dedicado na obra de Deus. Dava a sua vida, gastava muito tempo fazendo as coisas para Deus, buscando a Deus, estudando, profetizando, fazendo boas causas na sociedade, era representante de Deus também na sociedade. E a mulher diz, o teu discípulo, o teu servo, ele morreu. Você acredita que o homem de Deus também morre? Amém? Morre. De forma inesperada, não tinha nenhuma expectativa, talvez era como era discípulo, talvez um homem jovem, e morreu. Mas ele não fez um seguro de vida, ele não deixou alguns bens, ele não deixou nenhuma barra de ouro para a mulher vender depois, ele deixou a família em maus lençóis. Por isso eu digo para os maridos aqui, quando são casados, os maridos aqui, faça um seguro de vida para a sua mulher, faz um seguro de vida. Faz um seguro de vida. Não, mas se eu faço seguro de vida, dá azar, pastor. Aí que chama o negócio. Melhor não fazer. Melhor fazer. E a sua mulher desfrutar, olha, dos bens daquilo, com o novo marido, inclusive, né? Está amarrado, pastor. Não quero isso para a minha vida, não. Mas tinha acontecido exatamente isso, deixou a sua família sem nada. Havia dívidas que a mulher não podia pagar. E agora? Então havia uma lei em Israel. Se você tem uma dívida, não pode pagar, você não tem condição. Pega os seus filhos, vão ser escravos. Imagina isso. Que coisa terrível. Essa mulher estava em crise. Mas o meu marido servia a Deus. Como eu posso estar vivendo uma situação como essa? Inclusive muitas pessoas pensam assim. Mas eu sirvo a Deus. Como eu servindo a Deus, eu posso passar por isso? Inclusive fica invejando o ímpio lá fora. Olha lá o ímpio passando de Camaro, e eu estou com a minha bicicleta aqui, eu estou pegando o trem, eu sirvo a Deus, mas isso, mas aquilo. Talvez falta um detalhe na sua vida, para a intervenção de Deus. Eliseu perguntou para ela então, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Eliseu, acho que entrou o homem ali, como eu posso? Será que eu posso emprestar um dinheiro para essa mulher pagar as dívidas dela? E ela ficar livre desses credores? Mas imediatamente a unção profética tomou a mente de Eliseu. Imediatamente. Como é bom nós conversarmos com homens e mulheres de Deus. Que Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem um escape. Então perguntou para ela, como posso ajudá-la? E em seguida a segunda pergunta, diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Não tem nada. Não tem nada. O que você tem na sua casa? O que você tem para multiplicar? O que você tem? Eliseu fez a pergunta para ela e a visão dela era limitada. Estava vendo somente uma botija de azeite. Mas Eliseu estava vendo uma semente para multiplicar. Não pense que você, eu sou pobre demais, olha, eu não tenho isso, não tenho aquilo. O Senhor pergunta para você, o que você tem? O que você tem? Olhe com os olhos proféticos, olha as situações com os olhos de Deus, porque em cada situação, Deus tem um escape para você e ainda mais, Ele tem algo extraordinário para marcar o seu coração e a sua família. Foi o que aconteceu com esta mulher. Eliseu disse para ela então, você tem isso? Vá pedir emprestadas e vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite que você disse que não é nada, derrame aquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que forem enchendo. Uma pausa aqui.
Tem algumas coisas na Bíblia que a gente pensa que está falando com criança, está falando com uma pessoa que não tem muito juízo. Pega a vasilha, deita o azeite. Será que o profeta estava pensando, essa mulher vai ficar lá com a botija, derramando, perdendo azeite, ela não vai se tocar que já encheu e derramou? Mas o profeta diz para ela, derruba o azeite, quando encher, põe para trás, põe de lado, pegue a vasilha vazia, comece a encher a próxima. O Senhor também quer nos dizer sobre algo. Deus tem um milagre todos os dias para a minha vida e para a sua vida, todos os dias. Um milagre novo, tem uma renovação de algo extraordinário na minha vida e na sua vida. Então o profeta diz, olha, pega a vasilha vazia, encha, põe de lado, pega a próxima. Mas muitas pessoas ficam olhando os milagres lá de trás. Ah, aquele tempo que era bom. Ah, o tempo do meu pai, o tempo do meu avô. Ah, aquele milagre que Deus fez lá atrás. Queridos, Deus tem um milagre todos os dias para a sua vida. Pare de ficar olhando para trás. Apresente para Deus a vasilha vazia. Qual é o próximo milagre? Essa mulher começou a ficar empolgada. Ela punha para trás aquelas vasilhas, pegava a próxima. E ela fez isso. Ela fez o que o profeta disse. Começou a se empolgar com aquilo que Deus estava falando com ela. Mas chegou um momento que as vasilhas acabaram. E quando acabou as vasilhas, cessou o azeite. Cessou o milagre. Acabou. E ela foi e contou para o profeta. Só resumindo aqui a história. Contou para o profeta. Profeta, da mesma forma que você falou, aconteceu. O que eu faço agora com isso? Azeite naquela época era algo de muito valor. Até hoje, né? Você vai comprar um frasco de azeite de 500 ml, 18, 20 reais, um médio, né, de qualidade média. Imagina naquela época, o quanto se valia. Mas o profeta deu a instrução a ela, vá, venda este azeite. O que ela precisava? Ela tinha uma dívida impagável, ela não podia pagar, ela estava endividada. Então o profeta disse, venda o azeite e pague as dívidas. Hoje em dia ainda essa palavra precisa ser falada para cristãos. Pague as dívidas, limpe o seu nome. Deus faz milagres para que possamos liberar recursos, para que possamos pagar as nossas dívidas. Cristão com nome sujo, queridos, não é de Deus não. Senhor, mas essa dívida é impagável. Você precisa de um milagre? Coloque o seu coração diante de Deus, porque Deus faz milagres. Ele libera os recursos. Mas muitas pessoas recebem um recurso e dizem, agora eu quero me endividar ainda mais. Não, pague as dívidas. Mas ela precisava de dinheiro para pagar a dívida. Deus liberou só dinheiro para a dívida? Não. Liberou dinheiro também para que ela pudesse viver com os seus filhos por muito e muito tempo. Este é o Deus do milagre. Amém? Glória a Deus. Então, Deus faz intervenções em tempo de crise. Deus faz intervenção em situações inesperadas. Mas o que mais me empolga não é nenhuma destas. Logo depois dessa história, tem uma outra história. Em 2 Reis 4:8. E fala de uma intervenção diante de um coração que honra. 2 Reis 4:8 conta uma outra história seguinte. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Eu gosto de viajar na Bíblia. Eu imagino a mulher lá na feira, de domingo. De repente chega o profeta, vai comprar ali umas maçãs. E olha o profeta está aqui. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Eu quero honrar a vida dele. Profeta, você não quer almoçar lá em casa? Vai almoçar lá em casa, toma uma refeição conosco. Vai ser um prazer recebê-lo em nossa casa. O profeta constrangido talvez disse, tá bom, eu vou. Ele foi para a casa dessa mulher. Essa mulher então fez o convite para ele. Eu quero honrar esse homem de Deus. E insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele passava para tomar uma refeição com a família. Em vista disso, ela disse ao marido,
Sei que este homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Ela não se conformou em honrar somente com uma alimentação para o profeta. E disse ao marido: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos. Não foi um barraquinho, não foi de drywall, não, foi de tijolo. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa e uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele pode ocupá-lo. Um dia, Eliseu chegou, subiu para o seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: não tem problema com ninguém, fica tranquilo. Estou bem entre o povo da minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi a chamou, e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Outra história extraordinária, extraordinária. Queridos, essa mulher achou motivo para honrar. Ela procurou motivos para honrar o homem de Deus, ela não queria nada em troca. Ela não pensou naquilo que ia colher: eu vou honrar porque eu vou receber, eu vou semear porque eu quero colher. Não, não. Havia algo no coração daquela mulher diferente dos outros. Ela queria simplesmente honrar aquele que representava a Deus na terra. Ela não se incomodou com o que ia acontecer na sua casa, construiu inclusive um quartinho. Ela não se conformou em dar uma refeição. Mas o que é honra, queridos? O que é honra? Honra é fazer distinção de alguém. Honra é transformar reconhecimento em uma ação. Eu posso dizer que eu honro o pastor Cleiton, dizendo para ele: olha, cara, obrigado por tudo que você fez pela minha vida, me faz, me aguenta, me discipula, cuida da minha família. Muito obrigado. Isso é reconhecimento. Mas o que é honra? É quando eu transformo essas palavras em uma ação. O profeta Isaías, ele faz uma dura crítica à nação de Israel. O Senhor diz através da boca dele: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está muito longe de mim. Não existe honra com os lábios, isso é reconhecimento. Quer honrar alguém, quer honrar o Senhor, tem uma atitude, tem uma ação física. Honra ao Senhor com os seus bens, e transbordarão então os seus celeiros. Honra ao Senhor. A honra ao Senhor é transformar o reconhecimento. Às vezes vemos para o culto, e as canções maravilhosas, dizendo: Senhor, Tu és tão bom comigo, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Está reconhecendo. Mas quando o Senhor pede algo para nós, como é o nosso coração? Eu quero dizer para você que nós nunca venceremos o Senhor no dar. E o Senhor, mais do que suprir necessidades ou intervenções diante de crises, ou de momentos inesperados, Deus quer ativar algo diante de um coração que honra. Isso é algo que não muda no mundo espiritual, porque a honra atrai a bênção de Deus. Você honra o Senhor? A honra libera o milagre, não somente milagres naquele momento, mas milagres de sonhos. Essa mulher, com certeza, ela tinha sonho de ser mãe, com certeza. Todas as mulheres sonham. Imagina naquela época, porque não ser mãe, naquela época, era questão de desonra. Era uma mulher de segunda qualidade. Com certeza ela tinha um sonho, mas talvez ela tinha pedido já ao Senhor, ela tinha conformado: o Senhor não quer me dar,
Mas não é por isso que eu vou ficar questionando Deus. Eu não vou servir a Deus. Por quê? Não me deu filho. Não. Ela continuou honrando o Senhor. Mas o profeta achou o lugar no coração dela, onde a honra ativou a liberação para a realização dos sonhos do coração daquela mulher. O profeta perguntou: o que você quer? Não quero nada. Mas o Senhor achou aquilo que estava escondido, talvez engavetado. E o Senhor transformou aquele sonho em realidade. Depois tem toda a história. Esse filho, ele teve um problema, uma dor de cabeça forte, morreu. O profeta foi e ressuscitou esse filho. Mas eu quero dizer para você que a honra, ela gera um campo de proteção na vida de um cristão. A honra, ela gera algo tão extraordinário, que não somente de intervenções momentâneas, mas é como uma pedra jogada num lago, que vai propagando ondas, que você não tem noção aonde vai chegar. Assim é a honra. Para você ter noção, o profeta disse para essa mulher, depois de um tempo: vai ter uma crise, vai ter fome neste lugar, saia daqui, saia de Sunem, mude daqui com a sua família. O Senhor antecipou para essa mulher o momento que ia acontecer na nação, de fome. Quando nós honramos a Deus, quando nós honramos a nossa liderança, quando nós reconhecemos Deus, através de atitudes, nós geramos em nós, a nossa família, um campo de proteção. E assim aconteceu com essa mulher. Essa mulher teve uma antecipação de uma notícia trágica. Havia crise, ia acontecer crise. Deus quer proteger os nossos corações. Eu lembro, antes, quando estava no auge do mercado financeiro, imobiliário, todo mundo estava com seus empregos. Eu lembro de algo que aconteceu na minha vida, na minha casa. O Senhor disse para mim e para minha esposa, nós tínhamos um apartamento na Coab 5, em Carapicuíba, que o Senhor nos deu, amávamos aquele lugar. Foi ali que conhecemos Jesus, através de uma célula. Ele disse: olha, o mercado imobiliário vai crescer, vai ficar bem alto os valores dos imóveis, vocês vão vender esse apartamento. Depois vai vir uma crise, o valor vai cair, então vocês vão comprar um outro apartamento. Não tinha nenhuma bolha para estourar, não tinha nada em vista. Um apartamento que nós pagamos R$25 mil, nós vendemos por R$120 mil. Vendemos. A primeira pessoa que viu, nós nem anunciamos. A primeira pessoa que entrou disse: eu pago esse valor. Pagou o valor. Nós guardamos esse valor na poupança. E ficamos esperando do momento que Deus falou. Fomos morar de aluguel. Depois de um tempo, de um ano certinho, que foi a oração que eu disse: Senhor, daqui um ano eu quero estar comprando meu apartamento novo. Um ano certinho, a crise veio e despencou o valor imobiliário no Brasil. Aquele apartamento, lá da Coab, se transformou num apartamento de 3 dormitórios, com suíte, aqui em Barueri. E o valor que eu paguei foi R$100 mil a menos do que o dia do lançamento desse imóvel. A honra libera coisas extraordinárias, é como uma pedra jogada no lago. Você não tem noção aonde vai chegar. Essa mulher aconteceu da mesma forma. Ela saiu da cidade, deixou a sua casa, deixou a propriedade, a fazenda, ela foi morar no outro lugar, na terra dos filisteus. 7 anos durou essa crise. 7 anos. Mas um dia ela voltou. E quando ela voltou, o MST tinha tomado a terra dela. Invadiram, falaram: não, aqui não está improdutivo, vamos tomar aqui o negócio. Tomaram a casa dela. E ela falou: eu vou lá marcar uma audiência com o rei, vai que o rei possa interferir nessa situação. Lembra a pergunta do profeta lá atrás? Quer que eu interceda diante do rei? Não tem nenhum problema agora. Então ela marcou uma audiência com o rei. E quando ela chegou diante do rei, quem estava diante do rei? Geazi. Geazi era o discípulo de Eliseu. E o rei gostava das histórias de Eliseu. Estava lá contando as histórias de Geazi, contando do menino que ressuscitou. O rei falou: você está exagerando. Nem tinha morrido, talvez tinha desmaiado. Geazi: não, morreu, rei. Eu fui lá, eu orei por ele, coloquei o cajado, ele não ressuscitou, não estava respirando. O profeta entrou e saiu com o menino andando. Impressionante. O rei: você está exagerando, Geazi.
Não, você aumenta muito as histórias. De repente, quem entra na audiência? A mulher. Geazi dá um grito, aí ó, a mulher aí. É essa mulher. Olha o filho dela aí, agora está grande, olha o meninão aí, é ele que ressuscitou. O rei falou, não é possível, conta a história para mim. E a mulher então contou a história da forma que Geazi contou. Sabe o que aconteceu com ela? O rei designou um oficial. Você vai cuidar especialmente da causa dessa mulher. E mais ainda, manda embora aquele povo lá, desapropriação, manda embora. E todos esses anos, 7 anos que ela poderia ter produzido nessa terra, nós vamos dar para ela de recursos. 7 anos, ela não se esforçou, ela não plantou, ela não colheu, e agora ela está recebendo 7 anos daquilo que foi uma prevenção de Deus na vida dela. Você tem noção do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa? Mas o que Deus encontrou, não foi uma intervenção em tempo de crise, Deus pode fazer. Não foi uma ação inesperada, não. Deus encontrou um coração que honra. Quer experimentar algo extraordinário de Deus? Não só em um momento, mas durante a sua vida. Honre ao Senhor. Honre a sua liderança. Viva no temor do Senhor. E você vai assim como essas histórias. Isso não acabou, o nosso Deus é o mesmo. De ontem, de hoje, amanhã Ele continua sendo o mesmo em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Talvez hoje você precise de uma intervenção de Deus. Talvez está na crise. Talvez situações inesperadas aconteceram. Mas eu quero te desafiar a dar um passo a mais. O passo da honra. O passo da honra. Transforma o reconhecimento. Transforma as suas palavras em ação. Eu desafio você a fechar os seus olhos agora. A honra, ela fecha os nossos lábios para murmuração. A honra guarda o nosso coração. Você não fica olhando para aquilo que você não tem. Você é grato por aquilo que você tem. A honra nos leva a procurar situações para poder fazer algo para o Senhor. Alguém que honra não fica esperando alguém mandar ou pedir, ou Deus falar alguma coisa, não. Ele vai atrás, ela vai atrás. O que eu posso fazer pelo meu Deus? O que eu posso fazer pelo Senhor, pelos benefícios que eu tenho recebido, como o salmista diz? O que eu posso fazer ao Senhor? Como eu posso transformar o reconhecimento, o meu louvor, as minhas mãos levantadas, em algo que vai agradar ao Senhor? O que eu posso fazer? Um coração assim, ele não se conforma com pouco. Ele não se conforma em dar migalhas ao Senhor. Ele não aceita dar restos, seja de tempo, seja da vida, da energia, seja do dinheiro. Ele não se conforma. O meu Senhor não, resto para Ele não. Para Ele é o meu melhor. O melhor da minha vida. O melhor que eu tenho, eu dou para Ele. Talvez passou esse ano de 2018. O que brotou dos seus lábios foi murmuração, olhando para aquilo que não aconteceu. Mas eu desafio você a entrar num novo ciclo na sua vida. Olhe para o Senhor. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Agrada-te, seja grato, honre a Ele. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Talvez você precise hoje fazer uma oração, Senhor. Talvez fazendo algo hoje, como uma aliança com Ele. Talvez você precise de mais intimidade com o Espírito Santo, para que Ele possa te lembrar, que Ele possa te ativar, que Ele possa te ajudar a guardar a sua língua, para não murmurar, para não reclamar,
mas para exaltar o Senhor. Talvez precise do Espírito Santo para curar marcas, porque você fez algo para alguém esperando algo em troca. Não, mas não é assim. Você foi frustrado. Honre ao Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia.